Olá, bem-vindos a mais uma aula de bioestatística. Eu sou o professor Adriano Bressani, docente do Unesp. E nesta e nas próximas videoaulas nós vamos falar sobre tendência e dispersão, que na realidade correspondem a um conjunto de medidas resumo que, por algumas razões práticas ou diversas razões práticas, muitas vezes são mais adequadas para expressar uma determinada característica do que estar trabalhando individualmente com o valor de cada unidade ou de cada indivíduo amostrado. A esse respeito, nós vamos começar falando, a princípio, a respeito da simbologia matemática. Essa simbologia, que é claro, pode ser que seja um pouco mais conhecida de alguns, mas não necessariamente de outros. Portanto, começaremos praticamente do zero em relação a isso. Aí então definiremos as principais medidas de tendência central, que são a média, moda e a mediana, já conhecida da maioria de nós desde muito tempo, mas talvez não com a profundidade e propriedade que nós pretendemos abordar na aula de hoje. Falaremos ainda do mínimo, máximo e da amplitude, e a partir daí começamos então a trabalhar com alguns valores talvez um pouco mais ou um pouco menos conhecidos de alguns de nós, que são os quartis e o diagrama de caixa ou box plot, a variância e o desvio padrão, que são medidas resumo de variabilidade dos dados, assim como o coeficiente de variação. Então, encerraremos com alguns exercícios de fixação e depois outros exercícios aí para avaliação de desempenho. Comecemos então da simbologia matemática, né? Bom, a simbologia matemática ela se aplica a todos os conceitos que veremos na aula de hoje. Mas antes disso, vamos começar de uma maneira um pouco mais concreta, falando a respeito do conceito geral por trás da tendência, né? Essa tendência ela consiste em análises que buscam representar uma característica, né? Geralmente, essa característica da população, ela se dá através de diversas medidas daquela variável que está sendo analisada, né? E essa variável ela está sujeita a assumir valores diferentes nos diversos indivíduos que compõem a população, né? Essa variabilidade é natural, mesmo se tratando de indivíduos de uma mesma espécie, por exemplo, é natural que tenhamos variações, por exemplo, de biometria, né? Relacionada ao peso, relacionada, por exemplo, à altura. É claro que para indivíduos de uma determinada localidade ou de uma determinada etnia, há uma expectativa ou uma tendência de valores variando dentro de um determinado intervalo, dentro de uma determinada faixa, mas ainda assim há variações, né? Então é dessa forma que, a partir de várias unidades, podem ser obtidas as chamadas medidas de tendência central. Ou seja, eu tomo o valor da variável em vários indivíduos, né? Em particular aqueles que compõem a minha amostra. E aí então eu consigo, por meio dessas várias medidas tomadas, fazer o cálculo da média, da moda ou da mediana, que vão, deste modo, né, resumir através de um valor único aquela característica analisada. Bom, uma razão para se fazer dessa forma é justamente a variabilidade natural que existe de um indivíduo para outro. Outra razão para se tomar medidas de tendência é que existem erros associados à tomada da medição, erros relacionados à imprecisão do equipamento de medida, erros relacionados à imperícia daquela pessoa que está tomando o valor e erros outros aleatórios
que estão fora do controle do pesquisador que está analisando. Por essas e outras razões, as medidas de tendência central são medidas imprescindíveis da estatística descritiva e, naturalmente, devem tomar parte ou fazer parte do corpo do estudo desenvolvido, né? E aqui, então, finalmente, entrando um pouco a respeito da parte da simbologia empregada, né? Este cálculo das medidas de tendência, assim como das medidas de dispersão, ela envolve toda uma simbologia matemática, né? Que, em particular, expressam as variáveis envolvidas e as operações matemáticas realizadas, né? Bem, uma delas muito frequente é o uso da variável expressa pela letra X. X é uma simbologia, né, que, assim como Y, acabou sendo consolidada na matemática e para que de uma maneira algébrica e, portanto, generalizada, a gente possa expressar tanto diferentes variáveis quanto em diferentes indivíduos, né? Então, para expressar um certo número n de unidades de uma determinada amostra, eu poderia escrever x1, x2, x3, variando até xn, onde, quando eu tenho xi, este i indica a posição da iésima unidade. Portanto, o x2 vai ser a segunda unidade, assim como o xn vai ser a enésima unidade, né? Lembrando que, portanto, o n, em geral, representa o número de unidades. E é por isso também que este n minúsculo, em geral, representa o meu tamanho amostral, assim como o n maiúsculo representa o tamanho da minha população. Vejamos aqui alguns exemplos, né, de representação de dados. Por exemplo, os pesos em quilogramas de 5 recém-nascidos, que seriam 3,5, 2,75, 3,25, 2,25 e 3,75 quilogramas. Então, nós poderíamos matematicamente representar esses valores usando a seguinte simbologia: x1 igual a 3,5, x2 igual a 2,75 e assim respectivamente até chegarmos a x5 igual a 3,75. Isso apenas para demonstrar como matematicamente nós podemos resumir a representação das informações e assim possamos também interpretar adequadamente valores e dados expressos em publicações científicas. Uma outra simbologia bastante utilizada com bastante frequência, é a chamada simbologia do somatório, né? O somatório, como o próprio nome sugere, expressa a soma do valor de n unidades. Então, nós temos o somatório de i igual a 1 até n. Isso significa dizer que eu tenho n unidades e que elas serão somadas desde a primeira unidade até a última. Se fosse i igual a 2 até 4, eu somaria o valor das unidades 2 da segunda unidade até a quarta, né? Portanto, xi é o valor da iésima unidade, que, no caso desta operação matemática, está sendo acumulada, né, está tendo o valor acumulado da primeira até a enésima. Vejamos aqui mais um exemplo para ilustrar essa aplicação. É claro que são conceitos básicos e nesta aula nós estamos apenas revisando para que na sequência possamos finalmente entrar nas medidas de tendência e também de dispersão propriamente ditas, tá?
Então, ainda aí, mais um exemplo falando sobre notação de somatório, nós temos os dados no exemplo 3.1, cuja somatória de pesos dos recém-nascidos ficariam da seguinte forma: somatório de x igual a 1 até 5, isso porque nós temos os pesos de 5 recém-nascidos, que dessa forma são somados do valor do primeiro até o quinto, totalizando com isso 15,5 quilogramas. Simples assim. Tão simples quanto pode ser. E aí, então, nós começamos a aplicar essa simologia no cálculo das medidas de tendência central, sendo a primeira delas e mais comum a média, né? Que seria aí a expressão do centro de equilíbrio do conjunto de dados. A média, então, expressa por x traço, né? X traço é igual à somatória de x, né, sendo as unidades indo de igual a 1 até n, dividido por n. Ou seja, eu vou ter a soma do valor de todas as unidades dividido pela quantidade total de unidades considerada neste cálculo. Vejamos aqui alguns exemplos, né, de cálculo da média. Um professor de educação física mediu a circunferência abdominal de 10 homens que se apresentavam em uma academia de ginástica. Então, obteve os seguintes valores em centímetros: 88, 83, 79, 76, 78, 70, 80, 82, 86 e 106. A média nada mais vai ser do que x traço igual a soma de todos esses valores dividido por 10. E por que 10? Porque se tratam de 10 medidas. A somatória seria 827, que dividido por 10 chega ao valor de 82,8, sendo, portanto, a média da circunferência abdominal desses homens igual a 82,8 centímetros. Assim como expresso neste segundo exemplo, né? Ok. Bom, uma outra forma de se expressar essa média é uma média em uma distribuição de frequências, né? Acredito que até aqui sejam conceitos e equações já conhecidas, e talvez essa seja a primeira entre as que nós vamos abordar, que não seja tão conhecida assim, ou pelo menos não tão conhecida da maioria, que seria a média em uma distribuição de frequências. Bom, a média também pode ser obtida a partir de uma tabela de distribuição de frequências, de modo que seria calculada da seguinte maneira: né? X traço igual a somatória de xf, ou seja, de I variando de igual a 1 até f, dividido pela somatória de f, onde f é justamente a frequência relativa